Fala, meu povo, começando mais um Viscast. Eu sou o Jasper e hoje a nossa convidada é a Alessandra, ela que é fisioterapeuta. Me ajuda, o que mais? Sou fisioterapeuta obstétrica. Obstétrica. Sou doula. Obstétrica. Obstétrica e doula. Doula, consultora de amamentação Olha e professora só. universitária. É isso. Meu amigo, papai. Tem que respeitar nossos convidados, né? Haja bagagem. Já acabou que ela já fez a própria apresentação, então a gente pode ir para os nossos parceiros. Já a gente continua. Vamos só dar uma faladinha no parceiro mais cheiroso de Pernambuco. Cheiro Difusores. Você que gosta de ter o seu ambiente bem cheirosinho, tá aqui o home spray e o difusor de ambiente que você coloca no quarto, no banheiro, na sala. E o spray você vai sprayzando em tudo que é lugar. Cortina, sofá, no carro, é uma maravilha. Tá aqui o QR Code, entra em contato, produto artesanal. Custo-benefício, você não encontra em lugar nenhum, tá? É ele. E aqui, a nossa laboratório científico. Você que tem um negócio, ele não está no digital, você está de brincadeira, a gente traz ele para o digital para ele melhorar a performance, tá? E se você está no digital, a gente melhora também. Então é só clicar no QR Code e vir conversar com a gente. E para finalizar, nosso Estúdios Vice, @EstúdiosVice no Instagram, você que sonha em ter o seu podcast, chegou a hora. Traz o teu convidado, senta e só conversa, que o resto a gente organiza pra você, tá? Sobe nas plataformas, Spotify, Deezer, YouTube, ao vivo, do jeito que você achar melhor, a gente vai deixar tudo do jeitinho pra você. Então, clica no QR Code e vem conversar com a gente. E aí, meu oráculo, tudo tranquilo, tudo certo, né? Se inscreva, compartilhe. Se inscreva no canal, meu povo, bem lembrado. Vamos se inscrever no canal, compartilha essa live aí com quem você achar que faz sentido também, né? Vamos falar aqui sobre fisioterapia pélvica também. Também. Falei certo? Falou certo. Olha aí. E você que tá com uma família grávida, rapaz, descobriu que tá com 3 meses, 2 meses? Se tiver uma doula para ajudar nesse trabalho aí, eu imagino que vai melhorar, sim, de 10 a 100 vezes mais esse parto, né? Certamente. Com uma doula. Certamente. Sem a doula e com a doula. Isso. Tem que ter um antes... a gente vai fazer 2 partos, um com a doula e um sem a doula. Vamos filmar os 2 partos, fazer esse projeto, mostrar o que acontece com a doula e sem a doula. Depois o depoimento da mãe. E o depoimento da mãe. Mas será que tem que ser a Do mesma menino mãe? também, quando Pronto, tiver. vai ser uma... Vamos fazer com uma mãe, ó, vê só, uma mãe que tá com filhos gêmeos na barriga. Ok. Aí ela vai fazer um com a doula e um sem a doula. Vai nascer os 2, só que um com um e um sem a outro. Vamos ver quem desses... Até o filho ele vai ter performance na vida melhor. Tenho certeza, porque ele nasceu já nasceu feliz, tranquilo. Alessandra, vamos iniciar então. Vamos falar o que você está mais trabalhando hoje em dia, né? Na fisioterapia, nessa relação da saúde da mulher, mais como doula também, ou tá tudo interligado? Quero entender um pouquinho sobre isso. Joia. Eu já trabalho na fisioterapia há 13 anos. Desde sempre eu trabalhei com a área de saúde da mulher. Uhum. E aí, a ênfase realmente veio com a obstetrícia. Eu trabalho na parte de saúde da mulher toda, né? Como você falou, obstétrica e pélvica. Existe essa diferença porque as pessoas... Na fisioterapia, a gente trabalha com as disfunções do assoalho pélvico. Então, são aquelas pessoas que apresentam perdas de urina, de fezes, disfunções sexuais, prolapsos. Então, tudo isso está envolvido em relação à parte de fisioterapia pélvica. E a parte de fisioterapia obstétrica é justamente a parte de gestação, parto e pós-parto. Então, a gente faz uma preparação para o parto. Durante o trabalho de parto, a gente atua também. E no pós-parto também. Tanto fazendo a reabilitação da musculatura, como na parte de amamentação. Você faz um acompanhamento Integral. dessa mulher, tipo, ela descobriu que tá grávida, então desde o primeiro mês você tá acompanhando ela. Isso. Antigamente, a fisioterapia começava a partir de 12 semanas, que é quando terminava o primeiro trimestre. Mas hoje em dia, né, baseado nos estudos, a gente vê que pode começar antes. Então, a partir do momento que você descobre que está gestante, se você não tiver nenhuma intercorrência médica, você está liberado para começar a fisioterapia. E aí, o quanto antes você começar, melhor, porque os resultados, eles são melhores, né? Quanto mais precocemente a gente começa essa preparação para o parto, melhor. E aí, um ponto importante para a gente falar é que não necessariamente essa preparação é para quem vai ou deseja parir vaginalmente, né? Que é o parto que as pessoas falam de parto normal e tal. Essa preparação, ela é para todas as mulheres que estão gestantes. A via de parto, ela é uma consequência.
a gente não tem como controlar a via de parto, né? O bebê vai nascer via vaginalmente a depender das estruturas e de muitas variáveis que a gente não controla enquanto equipe. Então, o que a gente precisa é preparar o corpo para aquele bebê sair. Se vai ser via vaginal ou se vai ser necessário fazer uma intervenção cirúrgica, realmente a gente só consegue entender com a progressão do trabalho de parto. Então, a físio é necessária ser feita para todas as mulheres que estão gestando, porque são muitas alterações que acontecem no corpo durante esse processo. E aí a fisioterapia ajuda em bastantes sistemas aí. Acontecem alterações no corpo Isso. que, quimicamente, a gente está falando, coisas Fisiológicas, na verdade. que a fisioterapia vai ajudar. A fisioterapia que a gente está falando da mulher eu, na minha cabeça, eu tô pensando aqui na fisioterapia de exercício tal, e alongamento, essas coisas. É isso. É isso também, mas não é apenas isso. É engraçado. Tem uma fisioterapia que não é em relação ao movimento isso. e tal. Exato. Porque a mais comum que a gente visualiza, né, é do esporte, do trauma, né? E aí, essa especificamente de saúde da mulher, a gente vai trabalhar com músculo, na verdade, com um conjunto de músculos que ficam na pelve, que são músculos bem pequenininhos. Então, eles não têm uma amplitude de movimento muito grande, como a gente está acostumado a visualizar. Braço, perna, né, ombro, que são articulações maiores que possivelmente fazem movimentos maiores. Na pelve, não, são movimentos muito curtinhos e que a gente não visualiza tanta amplitude como a gente visualiza, por exemplo, quando o braço da gente está mexendo. Sim. E aí a gente precisa trabalhar essa musculatura não só em relação à força, em relação a alongamento, como você está falando, mas também em relação à resistência, coordenação. Porque, voltando um pouquinho para as alterações que o corpo sofre durante a gestação, são alterações muito hormonais, principalmente da progesterona e de um hormônio chamado relaxina. E aí, esse hormônio, como o próprio nome sugere, né, relaxina, relaxa. Então, ele vai deixar todos os ligamentos e músculos mais relaxados. Isso tem uma razão de ser. O corpo vai expandir, um bebê vai crescer, né? O útero vai crescer. Então, a gente não pode ter a resistência do corpo para impedir esse crescimento. Então, sabiamente, a natureza libera mais esse hormônio para todos os músculos e ligamentos ficarem mais frouxos e, consequentemente, o bebê crescer. Só que isso traz repercussões, porque aí a gente gera uma instabilidade nas articulações. Então, as mulheres elas ficam realmente mais predispostas a lesões. Por isso que é tão comum as mulheres sentirem dores, as mulheres perderem urina, perderem fezes, terem azia, terem dor de cabeça. Isso tudo está relacionado às alterações hormonais, que apesar de serem fisiológicos, existem processos que a gente pode fazer para prevenir que isso aconteça. Então, a gente traz uma qualidade de vida para essa gestante. Além de preparar para o parto, né? Que aí é um outro capítulo também que a fisioterapia vai atuar. Legal. Então, muito importante, né? Isso. Pelo que você está falando aí, eu acho que tem que ter necessariamente, então, no pré-natal que fala, né? Exatamente, tem que ter um profissional lá da fisioterapia para realizar todo esse Exato. tipo Eu diria que é fundamental. Tanto que a Uhum. gente briga. Existe hoje alguns projetos de lei, que inclusive eu coordeno o daqui de Recife, pelo CREFITO, pelo Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é por mais fisioterapeutas nas maternidades. Então, a gente vem lutando pela presença de um fisioterapeuta nesse período. A gente ainda não tem a presença do fisioterapeuta obrigatório. Então, diante de tudo que a gente discutiu, né, que eu falei agora, e baseado nos estudos, que a gente já tem essa evidência dessa efetividade da fisioterapia em relação a esses desfechos todos que a gente falou, a gente vem tentando lutar para trazer a presença do fisioterapeuta nesse processo. Infelizmente, a maioria das pessoas que têm acesso atualmente são as pessoas que podem pagar por esse serviço. A gente ainda não tem esse serviço assegurado pelo SUS. Que é obrigatório hoje? É o médico, quem o mais? enfermeiro. O médico e o enfermeiro. E o enfermeiro, Que acompanha desde o início que está desde o da início gestação. do processo. Os outros profissionais a gente ainda não tem como obrigatórios, que deveriam ter, né? Porque cada um tem uma função específica nesse processo todo, porque são muitas alterações que acontecem durante a gestação. Imagino que nutricionista, fisioterapeuta, né? Isso. Psicólogo. Psicólogo também. Isso. Educador físico. Realmente é... A gente precisa realmente de uma equipe multiprofissional, porque são muitas mudanças que acontecem. E aí a gente tem um grupo seleto que tem acesso a esses profissionais todos e, consequentemente, eles têm desfechos melhores, né? Tem uma melhor assistência, tem uma melhor progressão do trabalho e parto, tem menos riscos de alterações acontecerem. Deve ter alguma coisa divulgada de porcentagem de desastre, sei lá. Mães que perderam um bebê ou que aconteceu problema com ela que não teve acompanhamento de tais profissionais. Tem esse estudo? Tem alguns estudos que falam. A gente tem estudos que falam sobre mortalidade materno-infantil. Sim.
E o maior índice que a gente tem de mortalidade é em relação a hemorragias, que aí estão muito relacionados a pré-natais que não foram feitos adequadamente, né? E ao manejo de trabalho de parto, como o manejo do trabalho de parto acontece, né? De como as pessoas vão estar monitorando, porque durante o trabalho de parto, a paciente precisa ser monitorada. Por mais que a gente levante a bandeira do parto humanizado, né? Infelizmente, algumas pessoas ainda interpretam o parto humanizado como aquele parto que é meio, né? Vou brincar aqui e fazer uma analogia que as pessoas falam muito. É aquele parto que as pessoas vão parir na praia, ou então num campo, embaixo da árvore, sem muita assistência, né? Quando eu falo isso de parto, aquelas pessoas que pegam placenta, comem placenta e tal. Um celeiro com os animais exatamente, algo mais solto. E não é isso, é inversamente ao contrário, assim. O parto humanizado, uma das premissas básicas do parto humanizado é a evidência científica. Então, tudo que a gente está fazendo lá é muito baseado na evidência científica. Então, a gente está fazendo tudo aquilo baseado em estudos. Então, toda aquela questão que a gente fala em relação ao ambiente, como é importante a gente cuidar do ambiente que aquela mulher vai parir, de um ambiente confortável, um ambiente mais escuro, um ambiente mais quente, um ambiente mais silencioso, porque isso faz com que o corpo perceba a segurança. Somos mamíferos e animais, né? Igual aos outros animais. A diferença é que somos racionais, na maioria deles, né? A maioria das pessoas são racionais, enfim. Não sei, a maioria, sei lá, a maioria. De repente, né? E aí gente precisa... Um terço tá bom, 30%. Ainda tá muito. Tô achando muito também. 30%. E aí, se a gente pensar num cachorrinho que vai parir, né? Uma cachorrinha que vai parir, ela não vai pro meio da Conda Boa Vista, por exemplo, parir, né? Ela vai para um ambiente seguro, ela vai para debaixo da cama, né, para debaixo do sofá, para um ambiente mais quentinho, porque ela busca segurança. Então, é isso que a gente tenta, num ambiente hospitalar, trazer para a paciente. Então, quando a gente desliga a luz, quando a gente pede para todo mundo falar baixo, quando a gente deixa um ambiente mais quentinho, quando a gente proporciona um ambiente de segurança para a paciente, a gente está fazendo aquilo baseado na fisiologia, né? Para deixar o parto progredir adequadamente, né? Para ela relaxar. Imagino que relaxa o músculo, fica mais fácil também, né? Isso tem muito a ver com a questão hormonal. Para a gente liberar a ocitocina, que é o hormônio do prazer, né? Que é o hormônio do amor, que é o hormônio que vai fazer com que as contrações uterinas aconteçam e, consequentemente, o bebê venha a nascer, a gente precisa de tranquilidade. Existe um outro hormônio que atua contra a ocitocina, que é a adrenalina, que é o hormônio do susto, o hormônio do medo. Então, quanto mais medo, quanto mais estresse, quanto mais resistência essa paciente percebe no momento do trabalho de parto, o trabalho de parto ele não progride. Então, quando a gente proporciona esse ambiente de tranquilidade, a gente está favorecendo hormonalmente para que aquele organismo produza ocitocina adequadamente. Ocitocina, que é o hormônio do amor. O hormônio do amor, exatamente. Olha só, então quando a mãe vai parir, ela está liberando o hormônio do amor, a ocitocina. Exato. Tanto que existem vários estudos Qual outro momento que falam... que ela libera ocitocina? Qual é o outro momento? No momento que a gente está namorando, né? E aí existem muitos estudos que falam a respeito do parto orgásmico. Porque para quando a gente está tendo um orgasmo, a gente está liberando ocitocina. Sim. No momento que a gente está namorando. Tá. No momento do orgasmo que você libera a ocitocina no momento do amor. Isso. Durante o trabalho de parto, você também está liberando muita ocitocina. Então, é possível, a depender do ambiente que você esteja, e do controle emocional e da entrega que você está liberando naquele momento do parto, de você ter orgasmos. Existem vários relatos de mulheres que, ao parir, sentiram orgasmos. É como se fosse uma... Como é o nome da injeção que deixa você sem dor? Como é o nome? Anestesia. É como se fosse uma anestesia forte, né? Exatamente. Uma anestesia bem... Tanto que muitas mulheres, elas conseguem parir sem muitas intervenções, sem analgesia, sem nenhum tipo de medicamento. Simplesmente pela progressão da fisiologia. Quando a gente consegue, claro que outras coisas influenciam também na progressão do trabalho e parto, óbvio. Mas o ambiente, ele vem como uma das principais variáveis. O bebê pode nascer... No momento do orgasmo, ele nasce. Exatamente. Porque foi no momento de contração, puf, nasceu. Isso, perfeito. É exato isso. Será que a mãe... Vê só, a mãe que não tem a consciência dessa parada aí, não tem o acompanhamento, né? Ela fica pensando, meu Deus do céu, se sentindo mal. Meu Deus, eu tive um orgasmo, meu filho nasceu. Ela fica... Eu não falo pra ninguém, muito difícil. Não falo pra ninguém. Meu então, Deus, muito difícil. Ai, eu vou pro inferno, meu Deus. Tô pecando, né? Eu tô pecando, pequei, Jesus. No momento do nascimento, eu sou louca. O que é isso que tá acontecendo? O que é que vão achar de mim, né? O que é que vão sair vendo os julgamentos? E aí, é muito difícil uma pessoa que não se preparou para o parto conseguir se entregar o suficiente. Então isso porque tem que ser treinado. Tem que ser treinado, exatamente. E aí vem a preparação da equipe toda.
obstetras, fisioterapeutas, doulas. A gente passa a gestação inteira cuidando dessa mulher, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Gerando essa consciência para ela. Isso. Pode ser que Possa você ser que libera isso a aconteça. ocitocina, fica Isso. esperta aí que vai ser até mais fácil e tal. Exatamente, tipo, E pode aproveita. ficar tranquila, você explica isso pra ela. É melhor ter dor ou orgasmo, né? Olha, rapaz, eu nunca pensei nisso. O que é que você acha, Oráculo? Já tinha imaginado isso? Nunca passou pela minha cabeça. Que no momento do nascimento... Porque pra mim é esse negócio de dor, relacionado à dor, né? Pois é, essa é uma questão que é importante a gente conversar. Parto está muito relacionado à dor, muito. A maioria das pacientes que chegam para mim no consultório, eu sempre pergunto isso, elas, Ale, eu tenho muito medo da dor. Inclusive, isso é uma das questões de escolha de via de parto, né? Tem algumas pacientes, nem todas as pacientes que estão comigo, elas escolheram tentar o parto via vaginal. Algumas vão querer a cesárea, tipo, Ale, não quero sentir dor, não quero esse negócio de ter contração, quero chegar na horinha marcada, tá lá no meu tempinho, fazer minha cirurgia, receber meu bebê. E tá tudo bem. A gente não tá aqui para julgar a via de parto. Eu acho que realmente é da escolha da paciente. Quando a gente fala de humanização de parto, a gente fala de empoderamento da mulher, a gente fala da liberdade de escolha. E se ela escolher o parto cesárea, a gente precisa respeitar isso. Senão a gente já tá quebrando uma premissa aí do respeito e do empoderamento da decisão. Você pode explicar a ela dos benefícios, né? Isso, do parto esse normal. é o ponto. Ó, você tem esse benefício aqui e tem esse aqui. Você vai escolher qual? Esse? Então beleza, Exato. você que fica à vontade. Tá tudo bem, exato. Eu acho que é importante a gente falar de benefícios e malefícios de ambas as vias. E aí, um ponto muito que pesa muito na escolha é em relação à dor. Porque elas falam muito em relação a isso. Eu não vou aguentar a dor, é a pior dor do mundo. E aí eu tenho uma história bem interessante para contar, que eu sempre falo para minhas pacientes isso. Que eu tive uma paciente que tinha essa história, né? De eu tenho muito medo da dor, todo mundo me fala que é a pior dor do mundo, eu não vou aguentar. E aí eu disse, mulher, espera a tua dor. Cada um tem uma dor, veja, a dor é muito subjetiva. O que é muito para você pode não ser para mim. Então, espera a tua dor. Quando a dor chegar, a gente tem recursos de tratar. Tem os não farmacológicos, que fica com a fisioterapia. E se não der certo, tem um farmacológico, que o anestesista vai estar lá para dar conta. E tá tudo bem. E aí eu sei que ela seguiu o trabalho de parto, ela fez, não, vou tentar o parto vaginal. E aí ela entra em trabalho de parto, me avisa e avisa a equipe médica. Então, a gente já ficou, né, em alerta, tava todo mundo pronto. Tu sai correndo de casa, tá de pijama, bota minha a roupa. Minha vida é essa, minha vida o plantão 24 horas. Tanto que semana passada eu precisei desmarcar com vocês porque tinha bebê chegando. Olha não consegui só. vir porque estava na maternidade. E aí ela entra em trabalho de parto, a gente começou monitorando e aí, como é que tá? Ela, não, Ale, fica tranquila, tá tudo bem. O tempo passando. E as contrações, não, estão mais perto uma das outras, mas tá tudo bem. E eu já, minha gente, esse menino vai nascer, tipo, né? Ou ela não tá sentindo essa contração, não tá marcando certo. Eu sei que passou mais meia hora, a gente recebe uma chamada de vídeo dela já com a criança nos braços. Ela onde? Em casa. Ela Pariu em casa, sozinha em casa, não ela deu- e o pai. Não deu nem tempo de chegar no hospital. Deu vontade dela fazer cocô, porque isso também é um clássico, né? Olha Eu só. vou, a gente pode falar sobre isso um pouquinho, essa questão do cocô e do parto Pronto, vaginal, ó, vê né? só, Que tá tem muito... um menino que nasce, tem um orgasmo, ele pode nascer. E agora, se a mulher for fazer um cocô, o menino nasce também. O menino nasceu, que tá tudo muito ligado. Tudo Meu ligado. amigo do céu. E aí ela disse que sentiu, né, a vontade de E ela evacuar foi e fazer tal. Foi no Fez banheiro. força, Quando menino. ela fez a força, saiu a cabecinha. E aí depois nasceu o resto, não tinha o que fazer, o menino nasceu em casa. E a Ave gente Maria, que ficou, perigo. mulher. Se dá descarga, o menino vai pelo ralo. Perigo, meu Deus do céu. Você que tá grávida, que tiver Não com faça vontade isso, né? de Não fazer faça cocô, isso. um Já pinico. entra em contato, é. Não, ou então um pinico. É menos grave, né? Pelo Vai menos que segura o bebê. menino desce pra pelo não descer. ralo. E aí, essa mulher, o que foi que aconteceu? Ela disse, então, Ale, fiquei esperando essa maior dor do mundo, que todo mundo falava. E essa maior dor do mundo não veio. Tava uma dor muito ok. Eu disse, menino, deve estar muito longe ainda dessa criança nascer. Então, não esperem a maior dor do mundo. Meu Essa maior dor do amigo mundo pode do não céu. vir. Inclusive, pode nem ter dor. Eu já tive algumas pacientes que pariram sorrindo e sem analgesia. Sorrindo, assim. Tipo, eita, tá nascendo, chegou, cabecinha, nasceu. Claro, Mas não aí- é a maioria, né? A maioria, de fato, sente um desconforto, sente dor. Mas é importante a gente lembrar que, tipo, essa dor, primeira coisa, não é uma dor de sofrimento. Afinal de contas, seu filho tá chegando, né? Então, eu sempre digo, é a dor da vida. É uma dor diferente do que uma dor de barriga, do que uma enxaqueca. Diferente, né? Uhum. É um outro processo de a gente trabalhar essa dor. E é uma dor que a gente pode controlar. Com métodos não farmacológicos, que a gente tem vários. Massagem, eletroterapia, que pode ser feito com a fisioterapia. Aromoterapia, que a gente pode utilizar. Musicoterapia. Hipnose. Técnicas de relaxamento. Então, existem várias técnicas que a gente pode controlar essa dor. E se caso essas que são não farmacológicas não surtirem efeito para a paciente, tem as técnicas farmacológicas, que é feito pelo anestesista, que ele vai diminuir o nível da dor,
né? Então, a gente tem uma diminuição da sensibilidade da dor, mas a gente permanece em movimento, as anestesias que são bem feitas, enfim. Então, a paciente continua se movendo, mas ela diminui o nível da dor. E aí, ela consegue suportar, digamos assim, aquele desconforto que ela estava sentindo e o bebê vai nascer. Então, essa variável dor, eu sempre digo à paciente que é a mais fácil da gente controlar. Então, é algo que é possível. Se você não quer parir, né, tentar o parto vaginal porque você tem dor, é algo que a gente pode controlar. Busca uma equipe que vai dar certo. Eu acho que pode ser que a pessoa também esteja meio que traumatizada, né? Ela já teve um filho sem esse acompanhamento, aí doeu que foi uma desgraça. Exato. A gente tem muito disso, de pessoas que pariram e chegam pra gente no segundo filho, dizendo que a primeira experiência não foi experiência positiva, né? Que, tipo, não foi como ela sonhava e tal. E aí, aquela questão, né, da escolha da equipe. É muito importante você escolher quem vai estar com você nesse momento, porque são muitas coisas que podem acontecer durante o trabalho e parto. Então, eu diria que escolher a equipe de sua confiança é algo fundamental para que você tenha um parto como você deseja, assim. Pelo menos 90% de chance das coisas acontecerem no seu desejo. Legal. Uma curiosidade que eu tenho. Tá lá o menino para nascer, né? Tá a doula, tá a enfermeira, tá o médico, quem tá mais? Fisioterapeuta. Porque a doula, ela não necessariamente ela vai ser o fisioterapeuta. Não, né? a doula pode ser qualquer pessoa. Doula é aquela que cuida. Pode ser até o marido. Então, Será? até o momento não existe dolo. Não existe. Eu já parei para pensar muito sobre isso, assim, porque a doula vem de mulheres que cuidam de mulheres. Sim. Então, teoricamente, é uma figura feminina. A gente ainda não tem uma figura masculina como dolo. Não tem. E aí, existe uma formação para doulas. E aí, qualquer pessoa, não necessariamente da área de saúde, pode fazer essa formação. Porque, na verdade, a doula não faz nenhuma intervenção. Ela tá lá para cuidar da outra mulher, sabe? Aí pode ser qualquer pessoa, realmente. Organizar o ambiente, né? Isso, organizar o ambiente. Quais são as funções da doula? Organizar o ambiente, trazer tranquilidade para a paciente, preparar essa paciente no pré-natal. Então, essas orientações em relação a alterações fisiológicas do corpo, do que pode acontecer, de coisas que podem favorecer a progressão do trabalho e parto. Então, manter-se alimentada, a doula fica muito atenta a ela está alimentada, ela está hidratada. Existem também as técnicas não farmacológicas que a doula pode fazer, algumas delas como orientar um banho quente, fazer uma massagem de alívio. Então, são coisas que trazem conforto. A doula está ali para dar conforto. É aquela que segura a mão. Tem algumas especialidades que vêm na minha cabeça que faz muito sentido de você ser uma doula também, né? Tipo, fisioterapeuta, enfermeira, psicóloga também, né? Exatamente. Normalmente a maioria das doulas ficam por essas... Nesses três. Nesses três, Mas eu dou curso de formação de doula e aí eu já tive outras profissões, tipo química, engenheira, administradora. Que não precisa nem ser formado, Não né? precisa, isso, não precisa. Legal. Outra, eu não sei se eu cheguei a perguntar da dúvida, porque na minha cabeça, a doula que faz o parto. Tipo, a gente vai lá no interior, no sertão, não sei de onde, não tem um hospital. Tem lá a doula que faz o parto das crianças e tudo mais. Então ela... não é a doula. A doula não faz o parto. Lá nesse interior. Tipo, que tem a senhora é tal... A parteira. A parteira não é doula. A parteira não é doula, exatamente. E essa frase, a doula faz o parto, é algo que a gente fala muito. Tipo, a doula não faz o parto. A doula não faz o parto. Na verdade, ninguém faz o parto. Ninguém. Quem faz o parto é a mulher. O parto é da mulher. A gente tá ali só pra... O ideal seria que o parto fosse feito naturalmente até sem... Ninguém encostar no... Hands-off. Como que chama isso? Hands-off. É a teoria do hands-off. É uma técnica, é uma É teoria. uma teoria. Teoria do hands-off. Olha só, a teoria do parto ideal seria sem ninguém encostar. Sem intervenções, exatamente. A gente tá lá pra monitorar. Mas o corpo vai agindo e as coisas vão progredindo e o bebezinho chega. A ideia é a gente receber a criança e não puxar. Claro, tô falando de situações em que não é necessário. Eu acho que, na tua experiência... Tu acha que isso acontece mais puxando ou sem hands-off? Então, é porque eu realmente vivo numa bolha, né? Eu trabalho com equipes humanizadas, então todos nós trabalhamos nesse sentido da teoria do hands-off. Então, eu realmente não vejo muito obstetras e enfermeiros puxarem a criança. A gente realmente espera a criança chegar e só recebe. Tanto que, na maioria dos casos, a gente pergunta sempre se o pai ou a outra mãe querem receber o bebê. E aí a gente fica junto, monitorando, mas assim, o pai ou a outra mãe recebe a criança. O pai fica lá com a mão, Isso. o menino
cai na mão dele, ele Ele aí já tem que ter recebe. alguém pra segurar o pai, porque ele desmaia pra o menino não cair, né? Eu nunca tive pai que desmaiou, sabe? Em 13 anos. Ele pega lá. Você recebe. E eles Vixe, ficam com Maria. medo de vai escorregar, se não tiver vai. uma venda, eu seguro aqui, sem ver, né? E tu vai assim. perder a chegada do teu filho. Eu sempre digo isso. Valeu. Você não perca a chegada do Ah, seu vou filho. botar de GoPro. Eu perdi. Perdeu, Minha filha, foi? Não aguentei ver, não. Não acredito. Oxi, por que tu não foi lá com a Rendes? Não foi Renzo. natural, Botar não. as Rendes Foi pra cesárea. ele cair. Foi cesárea, cesárea. né? Mas eu não... Aí Entendi. também é pegado, né? É. Você vê o cara cortando lá e já é outra história. Aí já é outro processo, porque é um procedimento cirúrgico e é cesárea. Por Ah, mais eu não que sei nem se seja- pode. Será que pode ter o pai lá na Pode, cesárea? Deve, é Pode, direito. Será que eu posso pedir um médico? Deixa eu dar uma cortadinha também aqui junto. Não, nesse caso Deixa eu encostar nessa... Deixa eu dar uma estilegada aqui. nesse caso não, mas você pode participar. Você é direito da mulher, inclusive, escolher um acompanhante que vai participar do... Eu posso tirar? Pode ficar à vontade. Tá. Inclusive, Siqueira, fala com o Rogério aí pra ele pegar na minha mochila a GoPro e tem um carregador. Bota pra carregar. Que hoje vai ter lambreta lá no jogo. É direito da mulher que tá parindo, ou do homem trans, né, enfim. Porque O é homem- importante peraí. a gente falar sobre isso, né? Quem pare é quem tem útero. É de... Quem... O homem... Quem vai parir é quem tem útero. O homem trans pode ter filho. Ah, que a gente vai entrar numa viagem aqui. Esse assunto eu acho assunto, Porque inclusive, o homem não tem importante útero, da não. gente Como é que- conversar. O homem trans tem. Peraí, o homem trans. Porque o A gente homem tá falando trans, do- ele nasceu menina, mas ele se entende menino. Ah, então tá. ele tem útero. O homem trans, entendi. Entendeu? Então, quem vai Valeu-me, parir e Jesus. gestar são aquelas pessoas que têm útero. Fiquei meio confuso agora. É um pouco confuso ainda. Espero que isso se naturalize um Se dia, naturalize. porque, enfim, essas pessoas existem Aham. e elas parem, né? E pare, né? E parem, exatamente. Esse ano eu tive o prazer de cuidar de um casal trans. Um casal trans. Um casal é, trans. É a mulher que agora é homem. É um homem trans casado com uma mulher trans. O homem trans, ele nasceu menina, mas ele se entende menino. E uma mulher trans, ela nasceu menino e se entende menina. E eles tiveram um bebê. A mulher se entende menino. Isso. Só que... Peraí, Jesus amado, eu tô buguei aqui. Calma. O homem trans O homem trans, ele nasceu menina, nasceu menina. mas ele se Aí ele entende virou... menino. E ele virou um homem trans. Um homem trans. Mas ele... Ele tem útero. Ele tem tudo. Ele tem Ele não, tudo. ele não fez a cirurgia, não colocou pênis, nada. Não. Tá, Ai. e a mulher trans era um menino Isso. que se entende menina, Isso. mas tá com os órgãos de menino. Isso. Porque não necessariamente eles precisam tirar o órgão. Só se eles quiserem. Tá, No caso desse casal, eles não quiseram. tá E aí entendido. eles tiveram um bebê. Aham. E aí o homem trans pariu. Por isso que quando a gente fala de parto, a gente não Homem fala a trans mulher pariu. pariu. Né? Na verdade, é a pessoa pariu. Porque pode ser um homem trans. Não É. necessariamente uma mulher. Hoje em dia, né? É. Hoje, mudando aos poucos. Mudando aos poucos, exatamente. E é importante a gente trazer essa temática porque essas é. pessoas, elas estão, né? Elas engravidam, elas existem, elas precisam de assistência à saúde. E é um tema que é importante mesmo a gente trazer, porque esse casal, inclusive, eles tiveram muita dificuldade de assistência. É por Porque- parte do quê? Tipo, se ele tiver o dinheiro pra bancar lá, eu imagino que ele não vai ter, né? Problema. Ele pariu pelo SUS. Aí no SUS, aí depende muito da boa vontade de quem for atender. Que não então deveria, deve ter né? o preconceito Porque e tudo quem tá mais. trabalhando no SUS não trabalha com boa vontade, né? Assim? Tem o código de ética, o juramento, né? Isso, exatamente. Se ele tá sendo maltratado, então você tá indo contra o seu juramento. Exatamente. E a gente não pode negar assistência. Não né? pode. E isso independe do que você. Eu não gosto de usar essa palavra, mas assim, aceita ou não aceita, porque eu acho que não existe aceitação. Porque isso não cabe. É uma palavra que, inclusive, não cabe. Pois é. Né? Realmente. Tipo, não cabe. Eu não aceito, veja. Você não tem a que opção de aceitar. aceitar, né? Não existe a opção de aceitar. É Pois isso, é. né? Porque quando chega uma gestante, eu não digo, não aceito você. Não Como tem. assim, A meu pessoa filho? chegou já e tá eu vou atender. aceito já. Exato, Não já tem- está aceito. né? É exatamente isso. E aí, isso é uma discussão que precisa ser mais falada sobre isso. E, como eu sou professora, né, como eu falei, quando eu estou dando aula de assistência ao parto, eu gosto muito de trazer essa temática para a gente lembrar que quem está gestando é quem tem útero. Então, todo mundo tem útero, gesta. Então, a gente vai tratar aquela pessoa com aquelas especificidades. Porque é óbvio que é diferente a gente tratar uma mulher gestante e um homem gestante. É diferente. Sim. É diferente. Eita, que complexo, tá? É. Vê E aí só, a eu vou gente virar precisa- doula. Aí o meu primeiro paciente vai ser O esse homem casal trans. de homem trans. O homem trans. Agora eu vou ter... É. Bom que você já vai pra É. entender e tal e pronto. Imagina que coisa que deve ser. É tudo psicológico, né? De como você atuar e tudo mais. Isso. E a maneira de falar, porque, tipo, o jeito de você tratar foi o que eu falei, né? As especificidades, que isso a gente faz com todo mundo. Cada paciente que a gente deve trabalhar de maneira individual. Então, vai ser uma avaliação. Por mais que eu trabalhe com muitas gestantes, cada gestante tem um protocolo de atendimento, digamos assim, específico para ela, né? Mesmo que
sejam todas elas bem semelhantes. Mas cada uma tem sua especificidade. E com o homem trans, não seria diferente. Ele vai ter as especificidades dele. Então, o básico é a gente acertar o gênero, né? Tratá-lo como homem. Apesar de gestante, como homem. Mas, assim, mas gera uma confusão, né? Tipo, Ainda gera, o homem assim, vai ter um filho, já pensou? E vai amamentar, Mas né? tu- Se ele quiser. Assim, a gente tá falando que ele tem o direito e tudo mais, mas tu concorda também que o pessoal que fica meio confuso é meio que não é tão... Não pode Eu vou dizer que eu entendo as pessoas ficarem entender confusas. mais ou menos, o pessoal, como assim? Eu entendo as pessoas ficarem confusas, mas eu não acho que é natural elas ficarem confusas, não. Eu acho que é natural ele estar gestante. Eu entendo a confusão, mas aí eu acho que também a gente, hoje em dia, principalmente, a gente tem acesso à informação muito rapidamente, né? Então, não é por falta de informação. Então, as pessoas têm acesso à informação. Então, a gente sabe que pessoas que têm úteros gestam. Então, se ele é homem ou se ele é mulher, ele está gestante. fico Então, a imaginando gente tem que respeitar, né? Fico imaginando aquela senhorinha lá, Sim. enfermeira bem tradicional. É. Botar a enfermeira lá, tradicional da igreja e tal. Que é tradicional da igreja, E aí- da missa. Pois é. Aí esse vai é ver um lá o ponto. homem trans, que como assim? A É. mãe deve entender Esse é um nada. ponto. E a religião é um ponto que influencia A muito religião em influencia, né? várias assistências, assim, não só na gestação, porque tipo, tem determinadas religiões que tem aquela questão de transfusão de sangue, por exemplo, né? Tem algumas religiões que você não pode fazer métodos anticoncepcionais. Dependendo do especialista, sendo médico, enfermeiro ou tudo mais. Se tu chega com essa ideia que vamos tentar ver se a gestante, a mãe, pode ter um filho através de um orgasmo, dependendo da religião do Isso vai- médico, é o cara vai exato. entender. Como Como assim? assim? Exatamente. Conversa é essa? Você tá ficando doido. Exatamente. Exatamente. Tu já teve algum problema nesse caso? Sem precisar citar nomes, Já. mas Já. com médico. Já. E foi por coisas bem mais simples que isso. Nem foi a questão do orgasmo, foi a questão Aham. do estar despida. Porque durante o trabalho e parto as mulheres ficam despidas. A maioria delas tiram a roupa. Que vai né? ter o filho. Que vai ter o filho. Sim. A mulher, o homem trans, enfim. Ah. A pessoa que tá parindo. E aí, teve um médico que fez, mas não é melhor cobrir, não, ela? Ela não quer estar coberta, ela quer estar despida. Quando ela quiser estar coberta, ela vai ser coberta. Como tem pacientes que dizem, Ale, eu não fico muito à vontade de estar totalmente despida. Não precisa, você vai ficar como você quiser ficar. Que aí é aquela história do estar à A mulher vontade. quer ficar, né? Que é como você se sente à vontade. E aí lembrar que como é importante estar à vontade para você se sentir segura, liberar a ocitocina e o trabalho de parto progredir. Então, se tem mulheres que não se sentem à vontade em estar despidas, elas vão ficar vestidas. Mas tem mulheres que querem ficar despidas. E ok. E aí eu já tive nesse ponto. Nem foi no ponto do orgasmo, assim. Do orgasmo não cheguei a ter problemas em relação a isso, não. Mas eu também nunca, pelo menos que eu saiba, tiveram mulher, nunca tive relato de uma paciente que disse, Ale, tive um orgasmo lá na hora do parto. Não tive essa experiência. Tu não teve ainda? Não tive. Nenhuma Nenhuma, das pelo menos, que tiveram. me relatou. Possa ser que Aham. tenha acontecido, mas ninguém me relatou que, tipo, eita, foi um barato diferente aqui. Uhum. Não tive, não. Você sabe que tem pelo que já foi passado, então. Pelos estudos, pelos tem vários que estudos. acontece. Tem artigos que mostram. Tem um documentário falando sobre isso, de parto orgasmo e tal, bem interessante. Tu fica com isso querendo ver Claro. se vai Lógico, ter eu algum... quero que minha paciente tenha do orgasmo. Eu quero que ela tenha um orgasmo. Vai ser um monte de hormônio. Eu imagino que a paciente... Menino, Menino, que conversa é essa? Eu imagino que tu chega lá, né, conversando com a paciente. Tu sabia que tu pode ter o filho com orgasmo e liberar... Menino, que A conversa. maioria diz isso, na lei. Deixa de invenção. Aí eu sempre mando a literatura pra ler. E aí elas, eita, poxa, pode acontecer, né, e tal. Aí, enfim, mas são muitas variáveis, né, que influenciam nisso. Deixa eu tirar uma dúvida. Em relação à porcentagem de 10, a porcentagem é quanto? 3 tem orgasmo, 2, 5? Não, é muito Do menos. que falam os estudos, muito Sim. menos, 2%. Ela nunca teve nenhuma, filho. É muito baixinha. Há quanto tempo? Quanto 13 tempo você anos, mudou? eu tenho 13 anos de obstetrícia. de obstetrícia Isso. e não tem nenhum relato. É, Ah, eu é não difícil. tive nenhum. Pelo menos ninguém me falou. Eu não visualizei, não percebi, ninguém falou. Eu também. imagino que tu ia É perceber. difícil. Eu acho que a gente ia perceber. É. Eu acho que a gente ia perceber. Imagino. É. Pouquinho, 2%. Pouco, é muito pouco. É muito pouco. São 13 anos 13 anos. sendo doula. Sendo fisioterapeuta. Obstétrica. Doula, eu fiz. A formação de doula eu fiz transformar em doula. depois. Eu fiz a formação de doula 4 anos depois. De Uhum. estar formada já. Foi depois que eu terminei o mestrado. E aí, quando tu vai atuar, tu trabalha a partir da fisioterapia e da doula em conjunto ou tu escolhe? Aqui eu vou ser fisioterapeuta, aqui eu vou ser doula? Todo mundo pergunta isso. É muito difícil diferenciar, assim. Ah, não, diferenciar não. Diferenciar, eu sei diferenciar exatamente, né? A função de doula e a função Tá. de fisioterapeuta. Mas quando eu tô na assistência, entra tudo. Entra a consultora de amamentação, entra a fisioterapeuta, entra a doula, entra Mesmo a mulher. que tu seja chamada só pra ser fisioterapeuta, tu já
Mesmo que É resolve... porque não me chamam só para uma coisa. Chamam a lei. Chama E a aí lei. vem com a bagagem toda, entendeu? O pessoal não chama assim, a lei doula, não. O pessoal quer a lei. É. Aí sabem de toda a minha formação, que eu tenho a formação de doula, sou fisioterapeuta obstétrica, né? Essa é a minha formação acadêmica. E sou consultora de amamentação. Então, acaba entrando na bagagem toda. Rapaz, eu acho que vou economizar aqui, eu vou chamar a lei também. Quando eu tiver pra ter um filho aí, né? Porque eu já, fisioterapeuta, já vai ser a lei, já vai ser a doula também, já vai ser a consultora. Só falta agora, vai estudar nutrição também, que vai ser nutricionista. Aí vai ser Pedrita. Predita vai vir. Pronto, fechou. Legal. Então, vai o pacote completo. Vai o combo completo. É difícil diferenciar. Tem partos que você percebe a necessidade maior de uma doula, que a fisioterapeuta quase não entra. E tem partos que a gente percebe a necessidade maior da fisioterapeuta, e a doula entra pouco. Então, vai dependendo muito da demanda da paciente, assim, de como as coisas estão progredindo. Uhum. O trabalho, e esse é um trabalho que você faz... Olha só, tô pensando no tempo que você inicia. Já teve família que te procurou antes de estar grávida? Já. Se preparando para ficar grávida? Já. Olha só que interessante. Já. Teve uma família que me Tô procurou indo além, ó. Tô indo um passos ano à frente. antes. Exatamente. Tô em Marte já, papai. Quando vocês estão aqui, ó. Tô pensando... Ó, um ano antes. Um ano antes. Foi, ela me O que é que procurou tu um ano faz antes. um Eu ano achei antes? até interessante quando ela me procurou. Eu achei que ela estava gestante. Aí ela fez, não, então, não tô gestante ainda. Porque eu vou conversando e eu já pergunto, né? Qual é a tua data prevista de parto? Pra eu poder me organizar. Porque existe um limite máximo que eu posso pegar de partos por mês, senão a chance de choques de parto é muito grande. Uhum. Não dá pra pegar, né? Sim. Tem que pra organizar a agenda. Pronto. Enfim. Essa vai ser uma dúvida que eu quero tirar também. Certo. Segura essa. E aí ela disse, não, eu não Isso tô é bom. grávida ainda. Tu não tá grávida ainda? Ela, não, mas eu já quero você como minha doula. Aí ela enfatizou que ela me queria como doula. Tá bom. Aí ela perguntou, você sugere alguma equipe médica e tal? Eu sugeri algumas equipes. Menina, essa é ansiosa, tá? Foi. Ela procurou a equipe médica, já Foi. tava com o enxoval comprado. Aí, eu sei que, acho que uns 6 meses depois, mais ou menos, ela entrou em contato comigo de novo. Ale, você grávida. lembra de mim e tal? Eu lembro, ela tô gestante. Olha aí, ó. Intencionalidade. Já diria Foi. Júlio Pascoal. Aí eu disse, vamos embora começar o atendimento. Aí ela ficou comigo a gestação inteira. E é interessante que hoje em dia, essa minha paciente, ela virou parceira da gente lá da clínica. Ela começou a trabalhar com partos também. Olha só. Foi. Ela fez o curso Ela de começou, doula. não, ela começou a ser fotógrafa de partos. Fotógrafa de partos Foi. também. Então, Aí hoje em dia ela tá realmente, totalmente tem uma amiga que é fotógrafa de partos imersa também. a gestação e o parto mudou tanto, assim, influenciou tanto na vida dela que ela começou a trabalhar com obstetrícia também. Tu já nunca pensou, não, fazer um curso de fotografia também? Pra É incrementar muita aí? coisa, tu não acha, não? Tirou uma foto aqui e tal, faz a fisioterapia rapidinho. Não, eu já tenho opa, muitas organiza. fotógrafas muito legais comigo. Acho que é muita coisa pra fazer. Eu acho- Tu falou aí que Da pode agenda. bater a agenda. Eu fiquei pensando, já pensou se 2 mães, tipo aquela que vai ter o filho de 7 meses, que não era pra ter o de 9, no mesmo Exatamente, dia. E aí? já aconteceu. Jesus Nesses amado. 13 anos aconteceram apenas 2 vezes. E aí a gente precisa ter uma rede de backup, né? Eu tenho backups que ficam comigo. E aí, quando eu não posso ir pro parto porque eu estou em outro parto ou porque eu adoeci, enfim, alguma coisa nesse sentido, elas vão e eu chego depois. Aconteceu apenas 2 vezes. Uma vez foram pacientes que, assim, teoricamente não iam chocar os partos. Uma estava com 37 semanas e a outra estava com 41, quando pariu. Então, a de 37 antecipou um pouquinho. Aí a preferência é 41, né? Não, a preferência, na verdade, é de onde eu já estiver. Tipo, eu já estava com tá. uma paciente. Eu não vou deixar aquela paciente ir para outra. Aí a minha backup foi para o outro parto. E o outro foi agora em dezembro. Eu estava em um parto já e minha outra paciente entrou em trabalho de parto. Aí minha backup também foi, graças a Deus, ficou lá com ela. E quando eu terminei o parto, eu fui Conseguiu ir pros 2. ver a outra. Não consegui acompanhar, não. A backup acompanhou, mas eu, quando termino o parto que eu estava, eu vou ver Já ver tá a com o outra menino nos paciente. braços. Já estava no quarto com o menino nascido e Já tal. deu tudo Aconteceu certo. 2 vezes só. Menina do céu. Mas aí é sorte, né? Porque, tipo, poderia ter acontecido mais vezes. Mas eu tento realmente pegar um número de partos que também não dá pra gente ter certeza. Porque às vezes a gente tem 2 partos e esse parto pode ser no mesmo dia, né? Esses 2 podem ser no Sim. mesmo dia. Mas eu tento pegar uma média de 4 a 6 por mês e não passar muito disso, porque senão já fica mais difícil de manejar. Porque eu não tô só na assistência ao parto, né? Eu tô na clínica, eu tô na sala de aula e aí eu tenho que dar uma organizada Tu acha que nisso tá tendo tudo. muito parto hoje em dia? Muito, Tá tendo muito. muito, muito. Porque Todo dia nasce um menino. porque antigamente tinha mais imagina antigamente, né? Exatamente. Como é que tá tendo muito parto? Porque hoje em dia a gente vê casal que nem tem filho, vê se pode. E É, antigamente tinha existe 10 isso, filhos, tinham só fazia 10 ter filho. Só, filhos, é só é. filho. É E ainda tá verdade. tendo muito. Mas é porque Imagina hoje, como era antes. exatamente. É porque hoje a assistência também é diferente, no sentido de você vai para o hospital, ou você vai para uma casa de parto. Antigamente era em casa, né? O povo nasce em casa. Ia nascer em casa. Com a Hoje em parteira. dia ainda nasce com a parteira, que não é a doula, Não é a doula. nem a fisioterapeuta. Poderia ter algumas características de doula, não?
Poderia. Doula é aquela que cuida. Então, quem tá lá no parto, na assistência ao parto, cuidando e trazendo aquele acalento, tem um pouco de doula também, né? E eu não vejo problema em a pessoa ser médica e doula, fisioterapeuta Geralmente, e doula. quem corta o umbigo umbilical é o pai da criança. Né? Ou a outra mãe. Não pedir, ou a outra mãe. Outra mãe. Bom lembrar. Isso. Ou a outra mãe. Ou a outra mãe. E nunca chegaram... Se for uma doula tão boa, dá uma cortadinha aqui no umbigo. Não, nunca pediram pra cortar o Fazer cordão, não. essa- Já deram meu nome pro bebê. Foi nada. Já deram meu nome Assim, pro bebê. do nada. Do nada. Vai ser o teu nome. Foi. Achou que ia vir menino, veio Virou menina, vai ser Isabela tu. Alessandra. Virou Isabela Alessandra. Que aí nasceu comigo. Foi logo quando eu comecei, assim, faz tempo, faz uns 10 anos mais ou menos. E aí foi um parto muito rápido, muito a jato, enfim, eu que recebi a criança. Depois só que a equipe médica chegou. Eu imagino que deve ser um sentimento pra tu, né? Deve maravilhoso. Deve ter alguma coisa... É maravilhoso. Qual que é o hormônio que tu libera? Ocitocina. Ocitocina. Certamente, muito prazer, é O que é que muito tu prazeroso. sente lá? Tu vendo um menino, imagina, vê um menino aí tá É muito cai na tua prazeroso. mão. Eu costumo dizer que quando eu Como tô que é isso? em trabalho de parto, eu entro num portal. Quando tu E tá em trabalho de parto. Quando eu tô na assistência ao trabalho de parto. Mas tu fala assim, eu tô em trabalho de parto. Totalmente, assim. Não tô em trabalho de parto, mas eu entro num portal que eu realmente me desconecto de tudo que está acontecendo ao meu redor. Meio que um mundo paralelo. Paralelo, totalmente mundo paralelo. É o estado de flow isso aí, tá? É maravilhoso. É uma... Estado de flow quando você tá totalmente concentrado. Isso acontece Totalmente. em grandes esportistas que ele nem sabe como é que ele fez o arremesso. Exato. Fórmula 1, você tá correndo no limite, o cara tá no total estado de flow. Isso Total. acontece em várias áreas. Pronto, eu Está acho de isso flow. um privilégio, assim. Eu não tô aqui querendo romantizar de jeito nenhum, porque é difícil. Pouquíssimas pessoas entram em estado de flow, não é fácil. Não. É difícil, E ainda né? trabalhando. E trabalhando, Você entrar em estado de exatamente. flow trabalhando, eu só dei exemplos de esportistas, né? Tipo, você tá lá jogando bola, adrenalina, estado de flow, concentrado. Mas, olha, sendo doula também. Eu esqueço completamente, assim. Completamente mesmo. Das pessoas falarem comigo. E de Está esquecer, às vezes, algumas coisas. anestesiadíssimo. Das pessoas tirarem foto, né? Porque hoje em dia tem, assim, muito foto. E, às vezes, as fotógrafas mandarem foto pra mim. Oh, meu Deus, isso foi quando? Não lembro disso ter acontecido. Totalmente hiperfocada na parada. Eu, hoje em dia, acho, assim, que é um privilégio muito grande, assim. Muito grande. É muito cansativo, porque eu vivo em estado de alerta. Eu tô 24 horas no ar, ligada no telefone, porque a qualquer momento alguém pode entrar em trabalho de parto e ligar pra mim. Então, quando eu não estou de férias, eu estou à disposição de alguém que pode nascer a qualquer Mesmo momento. que tu tiver de férias, pode ser que... Não, mas aí de férias eu não pego parto, né? Tipo, eu escolho um mês e naquele mês eu não falo pego. daquele que veio de 7 meses, que tu não marcou. É, o aí danado. pode acontecer. Aí tem um backupzinho. Aí tem um backup que vai dar conta. o Aí backup. tem um backup que vai dar conta. HD externo, pega o HD Tem externo. um Opa, backup, tem um backup. backup que vai dar conta, Menina do céu, realmente é uma vida que você tem que estar sempre atento, né? À disposição. Você não pode estar ali no final de Disponibilidade. semana, vou tomar um Não vinho pode, aqui, não. não Não, você tá pode. de plantão, igual Exatamente. médico realmente. Exatamente. Todo mundo vai Disponibilidade fazer a 24 parada lá. horas. Gente do céu. Como que fica a tua agenda, assim? Tu já tem marcado meio que todos os meses de agendado? Atualmente eu tenho parte agendada até janeiro já. A agenda de janeiro de 2023 já abriu. Quem quiser que tem que fazer igual a menina lá, não Já tá nem grávida. Olha só. Já tem que falar, Tem que fazer né? nesse modelo. Se você quer que eu seja Descobriu doula... a gestação, já quando- entra em contato. Não, descobriu não. Tem que ser antes, né? Teve a intenção de ter o filho, Já ou fala então também. casou, tirou o DIU, vai sem camisinha, pronto. Fala comigo que qualquer Já coisa eu começa tô... a falar, Eu ligeiro. tento me organizar. E aí eu vou dividindo assim, por meses mesmo. Eu tenho uma planilhazinha lá, que aí eu vou dividindo por meses. E aí vai... Caramba, é uma experiência, né? Você tá lá tirando... Mas é maravilhoso, assim, Fazendo você os vê, meninos, nossa você vê a Senhora. formação da família, né? Porque ali nasce a mãe, nasce o pai, ou nasce as mães, ou os pais, enfim. É muito legal, assim. Tu ainda muito legal. tu tá há quantos anos de doula? São, vamos dizer que 9 Isso. anos. Ainda não pegou a segunda geração, não. Porque daqui a pouco vai vir as meninas que tu... Eita, pegou ainda tendo não. filho. Não peguei ainda não. Já peguei assim, A primeira segundos deve tá filhos, com né? 10 terceiros agora, filhos. 9. Exatamente. 9 anos. Aquela que for mais ligeirinha, daqui a 6, com 15 anos. Dá um tempinho maior, dá um tempinho pra bichinho estudar. Botar uns 7. Sempre tem um ligeiro, sempre tem um Em ligeiro. relação a isso, a gente teve a sorte de que não sei qual é o nome que se fala. A que fez o parto da minha esposa, Obstétrica. fez da minha obstetra, desculpa, né, meu Deus. A que fez da minha esposa, fez da minha filha. Ela acompanhou toda a gestação da minha sogra, com minha esposa. Sim, ela tirou a tua E a da esposa minha filha foi- e Eita, a que tua... legal. Olha aí. Olha, já pegou Segunda a segunda geração. geração. Já pegou a segunda geração. Não Geração. peguei ainda.
E ela, é até uma dúvida que até hoje eu tenho, eu nunca procurei saber. Do porquê é tão mal o parto cesáreo. É porque, na verdade, é uma cirurgia, né? É porque a gente normaliza o cesáreo. O Brasil é campeão em fazer cesáreas. O que os guidelines dizem é que a gente deve ter apenas entre 5% e 10% de partos cesáreos, já que, na verdade, acontece 70%, 80%, enfim. A prevalência ainda é muito grande de parto cesáreo. E é uma cirurgia de grande porte, que você vai cortar 7 camadas. Tem mais risco, né? Pra tirar muito mais risco. É uma cirurgia. São os riscos de uma cirurgia. Que a gente meio que banaliza, mas é uma cirurgia. Então, quando a gente compara o parto via vaginal com a cesárea, de fato, a cesárea ela tem maiores riscos. Mas eu não sou nada contra a cesárea. Ainda bem que existe a cesárea. Existem várias indicações reais de cesárea. Então, não são todos os bebês que vão nascer via vaginal. Então, existem algumas boas indicações de cesárea que salvam mãe e bebê. Então, aqui a gente não dá para levantar a bandeira de, eu sou parto vaginal a todo custo. De jeito nenhum. Eu acho que a premissa básica para quem trabalha com obstetrícia de maneira segura é mãe e bebês bem. Então, o que a gente puder fazer e precisar fazer para ambos ficarem bem, a gente deve fazer. E a cesárea é uma das intervenções. Mas né, a cesárea traz risco risco para a criança ou não? Só mãe? Pouco risco para a criança. Para a criança, pouco. Mas o parto vaginal também não tem muito risco para a criança, não, se ele for bem manejado, que é aquela história do hands-off. O risco maior no parto vaginal para o bebê é quando puxa a criança. Que aí a ideia é não puxar, né? A ideia é não puxar. É porque aí vem aquela ansiedade, né? De mexer, de fazer, de intervir, de deixa eu tirar. E, não precisa. A natureza vai deixar. Deixa a natureza agir. Criança no tempo dela, né? No tempo dela, exatamente. Exatamente. O pessoal pode ficar, com medo da criança sufocar também, né? Vou tirar logo. Mas aí o que a gente precisa lembrar? Todo pai fala isso, essa frase é clássica. E se ele sufocar? Não vai sufocar. Lembra que a criança tá respirando pelo cordão umbilical. Não vai. Que tá ligado à placenta, que tá ligado à mãe. Então, se a mãe respira, o bebê respira. Então, enquanto ele estiver ligado ao cordão umbilical, ele tá respirando pela mãe. Então, ele não vai sufocar. Por mais que o pessoal bebezinho... fala que o bebê ficou enforcado com o cordão, né? Não fica. Isso é um mito maior do mundo. Que todo mundo diz, o bebê tava laçado, tem que fazer cesárea. Não tem que fazer cesárea. Isso não é indicação absoluta de parto cesárea. Mesmo que ele esteja enforcado aqui, ele tá respirando porque é pelo umbigo que ele tá respirando. Não pelo tá respirando cordão, ele tá pagando pelo cordão. O cordão, se você pegar, ele é bem gelatinoso. Tanto que se ele tiver um nó, mesmo assim, a criança tá... Tem vários videozinhos, assim, no Instagram, que você tem lá o nozinho, que ele tá indo pra cima e pra baixo. Então, o ar tá passando por ali. Agora, claro, tem alguns bebês que ficam muito laçados. Sei lá, 7 laços, 8 laços. E aí, às vezes... Aí dificulta realmente. Já teve casos de 7 laços. E aí dificulta realmente o bebezinho descer. Aí nesses casos, ok. Mas que tá 1 laço, 2 laços. Eu já tive bebê de 5 laços. Que a gente saiu tirando os lacinhos. O bebê nasceu, tá tudo certo. Agora, claro, a gente tava monitorando, o coraçãozinho do bebê tava sendo monitorado. Não é um negócio que tava lá, né? Solto. Claro. Tinha a monitorização. Massa demais. Alessandra, Alê, pra quem já tá na esperança, quem começou a namorar, né? Final de semana passado, pedindo namoro, ou então pedindo noivado, aquela coisa linda. Como é que a gente faz já pra deixar marcado? Como que a gente encontra? Quais são as redes sociais? Se tem algum site, como que é isso? Tem Onde sim. que eu te encontro? Tem a Clínica Renascer, que é o meu xodó maior, que não é só minha e da minha sócia Leila. E aí a gente pensou na Renascer justamente porque a gente pensou no lugar que a gente chama carinhosamente o nosso casulo. Clínica especializada em parto. Em saúde da mulher, na verdade. Em saúde da mulher. Em saúde da mulher. A gente cuida da mulher em todas as fases. Desde a adolescência, com alterações do ciclo menstrual, endometriose. Saúde completa da mulher. Saúde completa da mulher. Disfunções sexuais, urinárias, fecais, enfim. Gestação, parto, pós-parto e amamentação. Então, é uma clínica... E lá não tem apenas fisioterapeutas, né? Tem uma equipe de fisioterapeutas obstétricos, que é coordenada por mim. Tem fisioterapeutas pélvicos, que trabalham mais na disfunção do assoalho pélvico. Tem acupuntura, tem terapia manual com osteopata. Então, a gente tem uma gama de pessoas que a gente entende. Tem nutricionistas. E a gente tem parcerias importantes com o pessoal da psicologia também, que a gente acha que tá muito relacionado com todas essas alterações. E aí, lá, a gente chama carinhosamente nosso casulo, que a ideia é como se fosse uma casa, para as pessoas se sentirem em casa, né? Serem abraçadas lá pelos nossos cuidados. O Instagram da Renascer é renascer.fisioterapia. Renascer.fisioterapia. Isso, e o nosso site é renascer.fisioterapia também. renascerfisioterapia.com.br. www.renascerfisioterapia.com.br. Isso. E tem o meu Instagram também, FT Alessandra Boa Viagem. FT Alessandra Boa Viagem. Isso.
que aí podem encontrar todos os nossos serviços e Você acessar tá todos nós. fazendo as publicações de doula, alguma coisa nesse sentido, no seu Instagram? Sempre tem. Essa semana mesmo teve. Terça-feira teve bebezinho chegando, aí tem lá Opa, uns storyzinhos. pronto. Pra quem Deixa eu tiver só tirar uma curiosidade. dúvida. Em relação a esse parto humanizado, por ser gêmeos é muito mais difícil ou não? É mais difícil pelo fato dos bebês precisarem estar numa posição específica para nascer. Tem que estar os dois de cabecinha para baixo. Ou então, um de cabecinha para baixo e um sentado, que quando o outro passe, ele fique cefálico e nasça. Dá para nascer pélvico d'água, que foi o que a gente conversou, né? É possível bebês nascerem de parto vaginal sentados. Mas é mais difícil. De uma maneira geral, aqui... Parto gêmeo sempre é mais difícil. É mais difícil. Eu nunca tive parto gemelar vaginal. Nunca participei. Dos que eu participei, todos foram para cesárea. Foram partos cesáreas. Mas acontece. Pode acontecer. Então, não é a uma porcentagem contraindicação, não. em gêmeos é maior... É bem baixinha, é maior de cirurgia, Cesárea. de cesárea. Inclusive porque eles às vezes nem chegam, né? No termo No que a gente tempo. chama. Nasce um pouquinho antes. Caramba. É. Ale, eu tô observando aqui uns embrulhos. Tem uns docinhos, tem algumas coisas tem aqui. presentinhos. Será que é pra gente isso aqui? Não, Jasper Rocha já... Pessoal da técnica, viu? O quê, papai? Tem Segura, presentinhos, segura. tem docinhos pra adoçar Siqueira, a vida. Siqueira tá, infelizmente, ele não tá podendo, né? Não Só tá comendo verde, agora tá de entendi. recesso, Tá né? de dieta. Vamos do verde a cavalo. E aqui é uma Rapaz. canequinha nossa, pra vocês tomarem Canequinha. muita água. Teu presente. Que aí já tem a ideia de tomar muita água, que a gente dá Gostei. pra todos os nossos pacientes, Gostei pra tomar desse água direitinho. Embrulhozinho muito Não é? legalzinho. Tem um paninho com uma cordinha. Gostei. Ó, Olha aí, Jasper. Beba água, faz bem, tem que se hidratar. venha renascer no nosso casulo. Massa. Pra todo mundo se hidratar adequadamente. Show de bola. Adoramos canecas, short, canequinhas, copos. Docinhos. Ô, rapaz, aqui tem um docinho chique, viu? Ó. Alô, meu pessoal de casa. Vai ficar na vontade. Depois a gente combina de marcar uns docinhos em conjunto. A gente faz uns stories mordendo. Vão lançar já no metaverso, no multiverso, não sei lá de que. Você vai no aplicativo meio que conseguir sentir o gosto, né? Você vai Olha. comer o docinho, você vai ver o docinho, você meio que come. Poxa, eu vou comer doce e não vou engordar. Eu tô achando isso maravilhoso, Vai ser uma Tô loucura, achando né? isso maravilhoso, Muito obrigado, Ale. Imagina. Quando eu estiver planejando, eu vou entrar em contato, tá? Por favor, nosso casulo está às ordens. É que eu vou fazer um teste antes. A gente vai tá procurando adotar um cachorro, inclusive, quem tiver um cachorrinho médio porte para pequeno, a gente vai fazer esse teste antes, ver se a gente tem capacidade de Cuidar de de outro um ser. Se a gente Entendi. conseguir passar nesse obstáculo, nesse desafio, o desafio de um ser vivo, aí a gente pode pensar em um ser humano. Entendi. Gostei desse treino. Vai ser bom. Fazer um Vai ser treino, bom, né? vai ser bom. O que você acha? Show. Então, todo treino é válido, né? Todo treino Tá é bom. válido, exatamente. Valeu, Ale. Muito obrigado por participar, aceitar o nosso convite. Foi um prazer. Agradecer também Pedrita, que nos indicou. Pois Ale. é. Aquele abraço, Pedrita. E é isso. Meu oráculo, alguma dúvida? Alguma dúvida sobre mais um filho aí planejando? Já a doula aqui. Hã? Sandra, daqui a um ano, pá. Opa, Isso, procura papai. a equipe faz toda a diferença. Justíssimo. Muito obrigado. Meu povo, você que chegou até aqui, gostou do papo, tem alguém que está precisando desse conteúdo, envia esse vídeo aí para sua amiga, o seu amigo. Agora, já estou mais consciente. Se o seu amigo estiver grávido, porque ele pode estar. Exatamente, ele pode estar. Ele pode estar. Perfeito. Fica a dica. Manda esse vídeo, curte, joinha, gostei, né? Tudo aquele forró completo. E é nóis, até a próxima. Mais um Viscast. Valeu!